Olá, boa tarde. Eu me chamo Cássia, eu sou uma missionária. Graças a Deus por esse ministério, esse dom que o Senhor me deu, me confiou a mim. Mas hoje eu não vim falar de ministério, não. Eu confesso pra vocês que eu nunca gravei um vídeo, tá? Então esse é o primeiro vídeo que eu gravo. E confesso pra vocês que eu fiquei assim até um pouco receiosa de fazer um vídeo, porque eu nunca fiz um. Mas o Senhor, Ele vem dizendo ao meu coração sobre falar sobre a palavra dele, né? Então, assim, eu vim hoje falar sobre isso. Mas eu vim falar hoje, eu estava meditando hoje de manhã na palavra do Senhor. E aí eu meditei sobre o amor, né? E são coisas que me chocam até hoje quando eu vejo e eu falo, meu Deus, cadê o amor? Né? Hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, inclusive assim todos nós somos imperfeitos na palavra de Deus. O Senhor não quer ninguém perfeito, porque perfeito foi só Jesus. Mesmo assim ele foi crucificado. Ninguém é perfeito, mas o Senhor diz que o amor ele nos aperfeiçoa. Mas o amor que ele nos aperfeiçoa é o amor de Deus. Esse amor, às vezes, a gente não conhece. Talvez a gente ache que conhecemos, como eu também achei muitos anos que conheci. E confesso que eu estou conhecendo também agora, não há muito tempo. Sou evangélica desde pequena. Eu me batizei na minha adolescência. Não foi muito fácil na minha adolescência ter se batizado. Né? A gente, quando é adolescente, a gente quer as vaidades do mundo. Mas aos poucos o Senhor é aquele que nos ama tanto, tanto, que ele vai nos moldando conforme a tua vontade, com o tempo. Então eu digo assim que o amor, primeiro versículo que eu quero dizer sobre o amor de verdade, o amor de Deus, não o amor que o mundo hoje está impondo, que é o amor onde nós temos que amar as coisas e as pessoas não são amadas, aonde as pessoas nos matam, onde as pessoas não têm amor por ninguém, aonde você vê um mendigo na rua, um morador de rua, e ninguém, poucos ajudam, aonde você vê um próximo amigo teu, algum próximo também, não precisa ser amigo, e que está faltando alguma coisa, talvez algum alimento, talvez até uma palavra de carinho, de oração, e hoje em dia não tem mais isso. Na época da minha mãe, hoje ela já é uma senhora de idade, né, muito bem bonita, né, inteligente. Eu lembro que na época dela, e muitos irmãos da igreja que eu converso, eles falavam sobre esse amor. O amor que é onde as pessoas às vezes não iam para a igreja porque estava com algum problema, e alguns iam lá, os pastores, os cooperadores, anciões, bispos, cada um tem um nome, mas é uma coisa só, né? Discípulo do Senhor. Então naquela época as pessoas iam orar, cantar, animar as pessoas, mas hoje em dia não tem isso. Né? Infelizmente hoje em dia está se acabando o amor de verdade, nem relacionamentos mais hoje em dia duram, né, como antes. Antigamente as pessoas você via, tinha 30 anos de casado, 40, 50, né, botas de ouro, botas de prata. Hoje em dia não chega nem a 10 anos. Claro que não vamos generalizar, mas o porquê de tudo isso? O porquê falta amor. Que amor é esse? É o amor que Coríntios 13 Paulo fala, né? O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, né? É o amor que ele fala no primeiro versículo da Bíblia, ele fala: eis que dou um novo mandamento. E esse mandamento é o maior de todos. Que amor? Que mandamento é esse? O amor. Jesus ele veio numa época onde ele já existia com Deus, né, e o Espírito Santo. Mas eles vieram para fazer esse plano de salvação para nós. Então, ele veio aqui na Terra com esse intuito de salvar as pessoas, dar a salvação para o céu. Mas as pessoas pensam que é muito difícil servir a Deus. Não é difícil. O mandamento que ele dá: ame a Deus acima de todas as coisas, né? De todo o teu coração, alma e entendimento. Isso está escrito em Mateus 22, 37. Mas aí as pessoas me falam assim: missionária, Cássia, olha só, eu não consigo. Eu acredito numa coisa, que vocês podem até me criticar, mas o Senhor ele tem feito eu passar por muitas tempestades, né? E nessas tempestades, nessas tribulações, nesses vales que eu andei passando, o Senhor foi aquele que permitiu. Porque ele permitiu. As pessoas falam, mas por quê? É um Deus de amor, mas é um Deus de amor da eternidade, e não um Deus de amor aqui da terra. O amor da eternidade é aquele que quer te levar para o céu, um espírito evoluído, não é assim? É um corpo incorruptível, né? Uma alma.
Então ele nos ama. E pra gente que ainda estamos como bebês, que ele fala, né, que somos como bebês, o amor que ele quer que nós tenhamos é o amor de Deus. O amor que você tá numa tribulação. E nessa tribulação é como uma prova. Você está fazendo uma prova. Deus, Jesus é o teu professor. E se você está nessa prova e você não entendeu o porquê dessa prova, você vai repetir, né? E aí você vai ter que passar de novo, fazer outra prova, até você entender. Porque às vezes você está passando por algum problema, que esse problema você está passando há tantos anos e você não entende o porquê. O porquê é esse. Você não entendeu ainda. Eu digo isso por causa de mim. Eu sou uma pessoa que me rebati muito com Deus. Eu era aquela pessoa que não queria aquilo que o Senhor queria para mim, um chamado. E aí o Senhor, ele fez eu ter muitos testes, muitas provações. E nessas provações eu tive graças a Deus, uma intimidade muito plena com Ele, onde Ele falou comigo e onde Ele quer que eu esteja, na presença dEle e nos pés dEle, diante do seu trono. Então eu digo assim, não é fácil. A gente tem que, felizmente, se abster de algumas coisas, sim. Mas quando você está passando pelas tribulações da vida, você vai entender que foi a sua melhor opção, foi servir ao Senhor. Nós vemos aqui um outro capítulo que ele fala, Gálatas 7:20, Paulo fala, né, que ele foi crucificado, e nele foi crucificado com Cristo também, que ele já não sou quem é mais vive nele, mas Cristo vive em mim. Então o que significa isso? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e o único Salvador, o Espírito Santo está em nós e nós temos que nos evoluir. Mas as pessoas falam, não é mar de rosas, você está com Jesus. É difícil, é bem difícil. Mas Jesus é aquele que nos dá forças. Jesus é aquele que hoje nós somos como uma criança, pequenininha. Mas se a gente aceitar aquilo que o Senhor tem para nós, Ele vai nos evoluir. E nessa evolução, quando chegar as angústias, as aflições, as tribulações da vida, as guerras, porque elas são normais para nós evoluirmos, para nós aprendermos com ela. E a gente vai entender que agora você tem um amigo do teu lado. O seu amigo é Jesus, é o Espírito Santo. E quando você está na maior tribulação da sua vida, você não sabe mais o que fazer. Você ora, coloca os seus joelhos na terra e você pede a Ele com fé. Com fé. Muitas pessoas oram ou vão para a igreja, e o Senhor dá mensagens lindas, mas se as pessoas saírem daquela igreja sem ter a fé que aquilo vai acontecer, aquilo não vai acontecer. A fé é o firme fundamento, não é assim? Mas eu falo agora para vocês, né? Esse é o amor de Deus, é um amor que às vezes as pessoas não entendem, é um amor perfeito, perfeito. Infelizmente, hoje em dia, até nas redes sociais, você vai compartilhar alguma coisa, a maioria das vezes você é mais criticada, xingada, né? Algumas pessoas colocam alguma coisa nas redes sociais e aí no próprio julgamento as pessoas matam. Inclusive eu vi uma mãe que aconteceu isso com ela. Então, assim, as pessoas hoje julgam de imediato. Ninguém hoje em dia quer parar, conversar, te entender, te dar apoio, te dar uma oração. Às vezes é como uma capa de um livro, só vê a capa, mas não vê o que está dentro dela, não é assim? Todos nós somos assim, somos imperfeitos, e é por isso que o Senhor nos testa, e é por isso que o Senhor, Ele quer a nossa evolução, a evolução do Espírito, aonde você tenha amor, a caridade, porque sem a caridade nós não entraremos no reino de Deus. Não é assim? Ele quer pessoas limpas de mão e puras de coração. E alguns pensam que ser limpos de mão é só ter uma roupa, né? É só ter uma roupa certinha. Não, limpos de mão é quando você não prejudica ninguém para você ficar bem. É quando você vê os seus erros e você pode ajudar as pessoas. Esse é o limpo de mão, puro de coração. Ninguém é puro de coração de verdade. Todos nós somos imperfeitos. Mas eu quero te dizer que o puro de coração realmente é aquele que ama o Senhor, é aquele que realmente quer ficar com o Senhor. O puro de coração é aquele que ajuda a todos, independente do que ele seja, uma prostituta, um morador de rua, quem seja. Mas aquele que vai, né? Vai ajudar o morador de rua, vai fazer uma oração e não só dar uma comida, mas vai falar também com aquelas pessoas que são daquela vida, né? Não é uma vida legal. Eu te garanto que essas pessoas, quando chegam na sua casa, não estão felizes. Mas às vezes elas só precisam de um apoio, só precisam de um amor, só precisam de um carinho, de uma oração, para entender
certas coisas, talvez é aquilo que ela precisa para chegar mais perto de Deus. É esse o puro de coração que o Senhor quer de nós. E nós, não, infelizmente, hoje estamos muito imediatistas, estamos muito preocupados com as ostentações, com os bens materiais, não queremos mais relacionamentos com mais ninguém, porque o medo está aí, porque a insegurança, porque tem tanta gente hoje, está tudo tão disponível, tudo tão fácil, por que você vai querer só aquilo, não é assim? Mas aí essas pessoas chegam no seu fim da vida e falam, por que eu não fiz o certo? O certo não é difícil, não é também tão fácil, mas também, se a gente pedir ajuda de Deus, não será tão difícil, será fácil. Mas eu quero aqui dizer, em João 4,7 diz, amemos uns aos outros aquele que ama e é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Para Deus é amor, porque Deus é amor. Esse é o amor que Deus quer. Aonde você pode ver uma pessoa passando uma necessidade, você ajuda. Aonde você pode ver querendo uma oração, você vai orar, você vai ajudar, você vai fazer o que você pode, tá? O que você não pode, você ajoelha e ora. Ah, é tão chato orar. Não é assim que as pessoas falam, é tão chato orar, Cássia. Eu não gosto de orar. Mas a hora que você ora, você abre as portas do céu. Você está no mundo espiritual, aonde o Senhor está pronto para dar aquilo que você precisa, tá? Não às vezes que a gente quer. Às vezes que a gente quer também coincide com o que Ele quer, né? Sorte. Mas às vezes não. Mas Ele vai te ajudar. E quando você começa a orar pelas pessoas, você vai perceber que a tua vida vai melhorar. O teu coração vai ser mais puro, porque você não se importou só com o seu egoísmo, você se importou com os outros também. E a partir do momento que você ainda mais começa a orar pelos seus inimigos, que na verdade nós não temos inimigos, temos pessoas doentes de alma, temos pessoas que são distantes de Deus, que têm uma educação diferente. Quando você começa a orar por essas pessoas, na hora você fala, não gosto, não quero perdoar. Então você começa a orar mesmo na obrigação. Começa a orar aqui para você abençoar aquela pessoa que você tem chateação, ódio, raiva, mágoa, aquilo faz mal, são psicossomáticos. E você começa a orar na obrigação. Daqui a um tempo você vai orar e você vai ver, nossa, eu realmente perdoo essa pessoa. E para você ser perdoado por Deus, você tem que perdoar as pessoas também. É um mandamento bíblico. Então, essas são as evoluções. Amar a Deus, a caridade, o perdão. Eu te falo para você hoje, se você hoje não conseguiu ainda amar de verdade, comece ajudando o teu próximo. Comece ajudando o teu próximo. Quem é o teu próximo? Teu filho? Não é assim? Tua família? Os seus vizinhos? A tua redondeza? A tua igreja? Né? E assim por diante. E você vai ajudando todos da maneira que você pode. É claro que temos que ter sabedoria, né? Não temos que ser tolos. E se você não consegue perdoar alguém, talvez você fale, eu odeio essa pessoa, ela me fez muito mal. Não é assim. Para você ter o perdão de Deus e a misericórdia dele, você tem que aprender a perdoar também. Ore hoje e fala para o Senhor, Senhor, eu vou decidir perdoar. E até eu te falo, até as suas doenças vão embora. Desde ansiedade, depressões, aflições, pânico, tudo é maioria psicossomático às vezes, né? É claro que muitos não, mas alguns sim também. Às vezes é alguma coisa que o Senhor te pressiona para você aprender a perdoar, porque Ele quer te dar algo maior e melhor. E às vezes você não deixa, porque você não perdoa, porque você não ama. Ame como fraternal. Todos nós somos irmãos em Cristo. Hoje eu postei numa comunidade uma coisa muito interessante. Jesus não tinha placas denominacionais naquela época. Eram apenas templos. E os templos, todos iam lá juntos adorar a Deus. Era o cristianismo, não é assim? Então eu falo uma coisa também. Vamos então esquecer, vamos amar a todos. Todos somos filhos de Deus e todos merecemos o amor, a paz, o perdão. Sendo assim, você amando, você passando pelos testes da vida, você passando e aprendendo e evoluindo, você vai aprender a ter uma coisa que se chama paz. Fé. Muita fé. E quando essa fé chegar, essa paz, quando vier as tribulações, você vai poder falar, Jesus, eu preciso de ti. E Ele vai falar, você tem crédito comigo? Porque você ama, você tem a caridade, você tem o perdão. Pode ser que você seja julgado, pode ser que você fale que você é um inútil, humilhado, rejeitado até por todos. Não importa. A tua família é Jesus. Nós temos uma família aqui na terra, sim, temos que respeitá-los. Mas se você é criticado, se você, sabe, é humilhado, rejeitado, não desista.
Não desista de amar, não desista de perdoar, não desista de fazer o bem para as pessoas. É isso que vai fazer um dia você chegar no céu. Eu acredito que no céu vai chegar muitas pessoas que vão falar: nossa, essa pessoa foi para o céu, mas aquele pastor não foi. Por que será? Porque ele tinha caridade, ele tinha um amor. O amor de Jesus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos nova criatura em Cristo. E nova criatura nós temos que tirar o velho homem. Esse velho homem é aquele homem que chegou com ódio, com mágoas, com tantas coisas que às vezes aprendemos, vemos, né, e passamos. E é quando você deixa tudo no altar de Deus, todas essas sentimentos ruins, o Senhor vai abrindo portas, o Senhor vai fazendo milagres, o Senhor vai entrando e teremos um coração mais grato. A gratidão é a coisa mais maravilhosa fora o amor que nós temos. Vamos ser gratos, agradecer até pela respiração, pelo sol, pelas flores, pelo céu, por tudo. É assim que devemos ser, sempre, sempre. Eu te garanto uma coisa para você. Quando você chegar nos dias de aflições, porque são normais, você vai entender que a gratidão, o amor e o perdão são a base de uma estrutura, de uma amizade com o Senhor Jesus Cristo. Sim. As pessoas falam: mas eu vou na igreja todos os dias, eu ponho uma roupa tal, eu faço assim como diz a doutrina da minha igreja. Não me importa. Você pode acordar no inferno desse jeito, porque o Senhor quer a caridade, quer o amor também, quer o perdão. Talvez você fale assim, mas se você se autoanalise, como é que você é falada na sua vizinhança, na sua igreja, na sua família? Será que você é falada como uma mulher de Deus? A mulher de Deus não é só aquela que usa uma roupa, né? Algumas igrejas usam saias, outras calças, não importa. Não é só isso que vai adiantar. E vai adiantar realmente o teu amor. Como é que você trata o seu vizinho? Como é que você trata o porteiro, o lixeiro? Como é que você trata as pessoas? Né? Como é que você trata alguém que te xinga? Às vezes nós não somos perfeitos, tá? Eu não vou dizer pra você que eu sou perfeita. Eu não sou perfeita. Graças a Deus, porque o dia que eu chegar numa plena perfeição, o Senhor ele vem me buscar. Mas eu tento a cada dia me autoanalisar. Eu tento a cada dia nas minhas orações pedir pro Senhor me ajudar a ser aquilo que Ele quer para mim. Eu te garanto que se você pedir isso para o Senhor, para Jesus Cristo, nosso Pai, um Pai da eternidade, como um amigo meu me disse ontem, Ele vai te ajudar. E Ele vai te levar para lugares mais altos como uma águia. Te leva para lugares muito mais altos, aonde você vai entender o que é realmente a boa e perfeita, agradável e vontade do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde nessa semana que está começando. Que você conquiste as suas vitórias, que você tenha realmente plenitude naquilo que você faz. E que se você não tem ainda, que você possa colocar no altar de Deus e Ele vai te ajudar em tudo. Tenha fé. Levante da sua oração com fé e fale: eu tenho fé. Por mais que você não acredite, que você não tenha, faça que você tem, porque ela é contagiante, a felicidade é contagiante. Fale: eu tenho fé. Acredite, não deixe que as vozes do inimigo fiquem no seu ouvido e fala: não vai dar certo, não. Repreenda aquilo, fala: vai dar certo. Em todas as minhas áreas vai dar certo. No tempo certo o Senhor vem. Eu digo isso porque às vezes eu também sou imediatista e não quero no tempo dele. Mas o tempo dele é o melhor que o nosso. Nós não entendemos o porquê na hora, né? E graças a Deus que ele nunca me deu tudo aquilo que eu pedi, porque se ele tivesse me dado, talvez eu não estaria aqui. Então Deus te abençoe e te guarde a todos. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus. Deus abençoe.